Olá, turminha, tudo bem? Vamos para a nossa tarefa de história de hoje? A nossa página é a 224, 224. Não esquece de pôr a data na parte de cima. Hoje é dia 16/6/2020, 16 de junho. Não esquece de pôr a data aqui, ó, na parte de cima, tá? E a nossa historinha é Memória da Comunidade. Então, na última aula, turminha, a gente aprendeu um pouquinho sobre as memórias familiares, né? Sobre a memória da nossa família, aquilo que os nossos pais contam para nós, os nossos avós. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a memória da comunidade. Vamos tentar descobrir o que é isso aí, ó. O Luquinha tá falando assim pro Torugo. Então a gente sempre vai ler assim, ó. Primeiro quadrinho, segundo quadrinho. Depois embaixo, primeiro quadrinho, segundo quadrinho. Então vamos para esse primeiro aqui. O Luquinha diz assim: Torugo, você sabia que antigamente esse prédio era uma escola? Hoje ele se transformou em museu. Aí o Torugo responde: Uma escola? Como é que você sabe disso? Segundo quadrinho. Eu visitei esse museu com o meu avô e havia umas plaquinhas mostrando isso. Os museus guardam a memória da população. Aí o Torugo responde: Como assim a memória? Agora vamos aqui, ó, para a parte de baixo. Luquinha diz: Você já entrou em um museu? Ele mostra como eram as coisas antigamente. Já pensou esquecer o que os outros fizeram antes de nós? Teríamos de começar tudo de novo. Aí o Torugo responde: É mesmo, as pessoas vão inventando novas coisas, mas partem do que já foi inventado antes, não é? Agora o último quadrinho. Luquinha diz assim: É isso mesmo, Torugo. São essas memórias de lugares, de hábitos, de costumes e de valores que nos fazem sentir parte da nossa comunidade. Então, olha que legal, turminha. Memória da nossa comunidade, então quer dizer que é memória das coisas que aconteceram ali no nosso bairro, na nossa cidade, talvez até no nosso país, né? Coisas que foram modificando com o tempo. Então a gente tem essa memória. Como o Luquinha tá contando aqui, que hoje ali é um museu, mas antigamente era uma escola. Então olha que interessante. Essa é uma das memórias da comunidade lá do Luquinha. Então vamos para a perguntinha 1, ó. Você conhece algum edifício no seu bairro que tenha sido modificado ao longo do tempo? Turminha, essa é uma resposta pessoal, tá? Aí você precisa me dizer se você conhece algum lugar que antigamente era de um jeito e hoje é de outro, ou que antigamente era uma coisa e hoje é outra, tá? Pergunta aí para a mamãe e para o papai ver se eles sabem também, tá? Depois a perguntinha 2 também é uma resposta pessoal. O que ele era ou o que ele se tornou? E depois a perguntinha 3 está falando assim: a comunidade em que vivemos também guarda memórias? Quais? Então nós vamos escrever aí, ó. Sim, toda comunidade, turminha, guarda uma memória, tá? Porque ao longo do tempo tudo vai se modificando. Então, todas as comunidades guardam algum tipo de memória, tá bom? Anota aí. Como, por exemplo, as memórias da nossa comunidade escolar, certo? Agora, vamos para a página 225. Não esqueçam também de colocar a data, dia 16/6/2020. Perguntinha 4, que também é uma resposta pessoal. Como vocês acham que a memória da nossa comunidade influencia nas nossas vidas? Então, você vai pensar aí, ó, como é que você acha que uma memória da nossa comunidade, né, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa escola, enfim, dos lugares que a gente frequenta, como que essas memórias podem influenciar nas nossas vidas? Né? O que pode ser de legal, o que pode ser de ruim, o que pode ser de diferente? Então, o que elas podem influenciar? Tá bom? Anota aí a sua resposta, o que você acha. Se é bom, se é ruim, se é legal, se não é, tá? Igual aqui, ó, que o Torugo falou assim: é mesmo, as pessoas vão inventando novas coisas, mas partem do que já foi inventado antes.
Então é importante a gente conhecer as memórias, saber o que foi inventado, saber o que já foi criado, né? Saber o que já aconteceu. Então anota aí se você acha que é importante ou não e por quê, tá bom? E agora vamos fazer essa leitura aqui, ó, embaixo da perguntinha. Qual a importância da memória coletiva? Então lá no glossário tá explicando pra gente o que é coletivo. Que é algo que se refere ou pertence a várias pessoas. Então coletivo é sempre quando tem muitas coisas, muitas pessoas juntas, né? Lembra que a gente já aprendeu do transporte coletivo, que é o transporte que carrega muita gente? Então aqui também, memória coletiva é memória de todas as pessoas. Então, ó, qual a importância da memória coletiva para a comunidade? Construída por conjuntos sociais como a escola, a igreja e os vizinhos de uma mesma rua ou de um mesmo bairro, a memória coletiva desperta nos seres humanos a sensação de pertencer a um grupo que vivenciou as mesmas coisas, os mesmos fatos históricos, as mesmas mudanças. Podem existir datas comemorativas e eventos importantes apenas para determinada comunidade, como uma quermesse. Vocês sabem o que é uma quermesse, né? É aquelas festas na igreja, principalmente nessa época de festa junina. Então, uma quermesse, uma feira de rua e até mesmo o encontro de pessoas nas praças para conversar. Pode haver também edifícios, praças, jardins e monumentos que devem ser preservados, pois contam a história daquele local. Então, ó, temos aí até uma foto bem interessante de uma feira. E vamos ver o que está escrito aí de laranja sobre essa foto. Muitas pessoas frequentam feiras semanalmente. Algumas pessoas chamam de feira, outras pessoas chamam de varejão, que é aquela feira bem grandona na rua. Lá perto da nossa escola, de quarta-feira, tem um varejão desse. Uma feira enorme, com um monte de coisa gostosa pra gente comprar. Então, olha só. Muitas pessoas frequentam feiras semanalmente para comprar seus legumes e frutas. Então, ó, esse aqui é uma memória também, ó, uma memória da comunidade. Certo, turminha? Não é difícil, né? É muito fácil. Para finalizar, página 226. Coloca a data aí na parte de cima e vamos acompanhar a leitura. Vamos ver essa figura bem legal, bem bonita e bem alegre que tem aí. É uma foto. A quermesse da paróquia de São Francisco Xavier do Engenho Velho é uma tradição no Rio de Janeiro. Ela recebe muitas pessoas para degustar comidas típicas e assistir a shows. Então, olha que interessante, essa aqui é uma memória da comunidade lá do Rio de Janeiro. Todo ano eles fazem essa quermesse, é uma quermesse típica, onde vai todas as pessoas de vários lugares vão lá para comer as comidas gostosas, para participar das danças, para assistir os shows. É bem bacana. Depois está dizendo assim, ó. As pessoas que fazem parte de uma comunidade procuram manter suas memórias como uma forma de preservação do passado. Suas identidades, isto é, quem elas são, estão relacionadas às memórias construídas nessas comunidades. São elas que vão estabelecer a ligação entre a geração atual e a anterior. Olha só aqui, ó, o vovô contando aqui, ó, as histórias para os netinhos, tá vendo, ó? Então, as pessoas que fazem parte das comunidades, turma, elas sempre procuram manter as memórias, essas tradições, né? Uma forma de preservar o passado. E aí elas vão passando de geração para geração, vão contando para os seus filhos, para os seus netos, né? Ou, às vezes eles vão fazendo a mesma coisa. Por exemplo, ó, eu vou contar uma experiência minha. A minha avó, ela ajudava muito nessas festas de quermesse. Ela adorava participar dos eventos da igreja. E eu sempre ajudei, sempre participei quando eu era criança. E até hoje eu adoro fazer isso. Então é uma tradição, uma coisa que passou de geração para geração. E assim a gente consegue preservar as memórias. É muito legal, né? Muito interessante. Então, ó, vamos ver aqui agora a partezinha rosa. Apesar da maioria de uma comunidade pertencer a todos os seus membros, cabe aos mais velhos transmitir às novas gerações. Eles são guardiões da memória,
por causa da sua maior experiência. Então, os mais velhos, eles sempre vão transmitir essas memórias para nós que somos os mais novos. Por quê? Porque eles são muito experientes, eles viveram muito tempo essas coisas, então eles vão contando pra gente e vão nos ensinando. Assim, eles selecionam as memórias fundamentais para a sobrevivência do grupo. Muito legal, né? E por último, aqui embaixo no Você Já Viu. No capítulo 3, você viu que algumas comunidades tradicionais, como as indígenas e as quilombolas, mantêm suas tradições pelas memórias passadas e ao longo das gerações. As pessoas dessas comunidades sentem-se pertencentes a elas por causa de uma memória em comum. Muito legal e muito interessante, né, turminha? Então, nossa aula de história por hoje é só. Então, tenta você aí, descobrir com a sua família, com os seus vizinhos, quais são as memórias aí da sua comunidade, as memórias da sua família, as memórias dos seus vizinhos, dos seus amigos. Quem sabe você descobre muitas coisas legais, não é mesmo? Então, beijinho e até daqui a pouco. Tchau!